Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast, estamos agora no 7º podcast, a gente está aqui com o David da Piso Forte, parceiro nosso da Vita Empreendimentos. Então obrigado, David, por você ter vindo aqui, para a gente bater um papinho sobre piso e se apresenta um pouquinho para a galera. Obrigado por você ter vindo aqui, que é uma dúvida que eu, antes de conhecer, eu não entendia muito piso polido. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais, que aqui em Divinópolis, com certeza, quem constrói conhece o David. Bom dia, né? Bom dia, pessoal. Sou o David da empresa Piso Forte. Trabalhamos com concreto polido e argamassa autonivelante, né? É uma novidade no mercado aí. Muitos construtores já estão aderindo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí no andamento da nossa conversa aqui. Ô David, uma das coisas assim que quando eu comecei a construir, às vezes o pessoal de casa não vai entender, a primeira etapa ali, que, por exemplo, numa garagem, é o contrapiso, na hora que ela já está com a estrutura pronta, né? Então, a maioria das pessoas vê, por exemplo, um shopping e vê aquele piso liso, como que é o processo até chegar ali naquele piso polido? Só para o pessoal entender. Sim, o processo do concreto polido, ele funciona da seguinte forma. Tem a preparação do solo, né, que é a compactação boa da base, fazendo uma base uniforme e bem compactada para que possa receber, né, geralmente o pessoal usa a malha de aço, né, para poder fazer aderência. Hoje já tem as fibras sintéticas também, mas muito se usa ainda a ferragem, né, que é o aço. Fazendo a preparação, nós vamos analisar qual que é a carga que você vai precisar no seu piso, por exemplo. O que você vai entrar de carga? Vamos supor que seja só uma garagem. Então é natural, hoje o que mais usa, por exemplo, 10 centímetros de concreto e uma malha 4.2 ou uma malha 5.0. Então você vai deixar preparado, vai colocar uma lona para poder segurar a umidade, né, do terreno, porque o terreno sobe muita umidade. Então colocando-se a lona, vai colocar a malha e aí você vai contratar uma empresa de concreto, né, que em Divinópolis temos várias, e vamos estar dando início. O que é o início do concreto? O caminhão bomba chega lá, o bitoneiro já chega o concreto prontinho, já pronto para uso. Vamos espalhar o concreto, vamos tirar os pontos de níveis, tudo certinho. Aí alguns lugares faz o piquetamento, alguns lugares faz no nível a laser, né? E aí lançou o concreto, a gente vai fazer o safeamento com a régua vibratória, que é para poder os agregados mais pesados, que é no caso a brita, né? Geralmente a brita 1, brita 0, vai descer e vai dar aquela natinha que é do cimento, que é onde a gente vai fazer o piso ficar liso, daquele jeito que você falou. Ó, chegou na garagem, viu o piso lisinho, como que faz? Então só antes para o pessoal recapitulando, o David fez um resumão para você ter aquele aspecto liso, para você manobrar o carro fácil. Então, primeiramente, você tem que ter uma garagem plana com a terra toda compactada. Isso, então não pode ter lá nem uma pedrinha, nem uma tubulação. A construção tem que estar toda compactada, não pode estar aquela terra solta. Isso, certo? E a norma, né, da construção, que é deixar o mais importante de um piso, assim, onde, digamos assim, 80% do serviço, da qualidade, é uma boa compactação do solo. Porque aí com a passagem por exemplo, se for carro, aquilo ali vai perdurar mais tempo, né? Não vai ter trinca no piso. Né? Você tendo uma boa compactação, o primeiro passo, você compactou ali, fez uma compactação boa, depois você vai vir com o concreto também, que é um concreto usinado, que já é um concreto já de alto desempenho, né? Já feito com todas as medidas certinho, vem todo preparado para poder... De acordo com o que vai ser utilizado. Isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer ir direto para a sua etapa, então ela tem que tomar cuidado, compactar direitinho, molhar o terreno, compactar. Uma empresa específica, a gente mesmo já fez com o David vários pisos, né, David? Então assim, a compactação é um trabalho antes da empresa do David chegar. Então assim, você compactando, a empresa do David chega, na verdade, depois da compactação ainda a gente tem que piquetar o que ele disse, para você nivelar de acordo com o que a garagem permite, né? Você colocar o concreto. Então assim, é a altura mesmo, pessoal, do concreto que vai receber logo depois dessa compactação da terra, né? Isso. Compactou, colocou a malha, chega o caminhão, nós jogamos o caminhão, né? Fazemos o lançamento do concreto, que é... Só antes, aí compactou, nivelou, que é o piquetamento, aí você coloca a malha. O que é a malha? É a parte
estrutural, vamos dizer assim, do piso. É como se fosse uma laje mesmo, pessoal. Isso, é uma laje. Então você põe lá uma malha, geralmente é uma ferragem 5,0, Isso, vai depender do peso, da carga. A maior parte é 5,0, que é a espessura em milímetros dessa malha. Ou, a gente até fez recente, né? Você pode substituir essa malha pela fibra. Que aí você não precisa colocar ela no momento do piquetamento, você coloca dentro do concreto. Dentro do concreto. Você compra ele, né? Ou a empresa de concreto te fornece, já lá na hora da dosagem já coloca a fibra e já chega pronto. E aí ele tem uma estrutural muito boa mesmo. E aí, vamos supor que está desse jeito. Você piquetou, colocou a malha. E aí, qual concreto que vai ser mais interessante para dar um acabamento perfeito? Qual que você, a norma exige, por exemplo, um piso de concreto polido, ele pede um FCK 30, que é o ideal, é o 30, que é um traço oficial já, com a microfibra, né, para ajudar naquela retração. Que é até o mesmo que tem muitas lajes que usam até esse mesmo. Hoje o pessoal usava muito o 20, né, lá atrás. Hoje, com o aumento, por exemplo, até para poder diminuir um pouco de ferragem, os engenheiros estão calculando direitinho e está diminuindo essa questão do aço e aumentando no concreto. Porque questão de qualidade e redução de custo também. Só para o pessoal entender, quando você aumenta o FCK, então você tem um concreto com mais cimento, né? Mais brito, então um concreto mais rígido. E o importante é você não fazer no concreto, por exemplo, num 20. Por exemplo, tem muita gente que já pede, de vez em quando chega um projetinho lá para fazer o concreto 20. Aí a gente vai explicar por que não usar o 20. Por quê? O carro dentro de uma garagem vai fazer a esterçar, chega ali, nunca a garagem é reto e sai, ele não entra e sai. Ele vai manobrar. Ele vai manobrar. Nele manobrar, durante ali algum tempo, ele vai acontecer igual em Divinópolis tem muito, pessoal, isso. A gente faz muita reforma de garagem mais antiga que o pessoal só concretava. Concretava natural, normal e já desempenava. Beleza. Não fazia o polimento. Não fazia o polimento. Então, no carro ficar esterçando, ele solta aquela areia. Aí a areia solta o pó, vira uma garagem e fica complicada esse tipo de garagem. Muito. Hoje, por exemplo, estamos reformando aí, sempre está reformando. Assim, praticamente toda semana é 2, 3. A gente mesmo já fez, porque às vezes o pessoal, para entender também, você fez uma garagem igual o David está falando. A garagem fez não é do jeito errado, o jeito usava antigamente. Era o que fazia antigamente. Só que aí você vai lá no shopping, vê aquele piso bonitão, vê o Instagram do David lá e quer fazer um piso igual essa mesa aqui. Então tem jeito, pessoal. Só que aí é o que o David está falando. Você vai chegar lá, vai encontrar uma garagem que geralmente está toda trincada, né? Então assim, a gente, no caso da Vita, a gente faz a remoção, tem que jogar todo aquele concreto fora, né, David? A gente passa, aí para fazer esse trabalho que a gente comentou no início, fazer a compactação de novo, piquetar, e aí sim jogar esse concreto de 30. Isso, um concreto 30 é o mínimo, né? Porque tem, por exemplo, você vai fazer um piso aí de um galpão que vai entrar, tem um trânsito muito intenso de carreta, né? De caminhão, aí a gente pode levar ele com 35, com 40. Então, assim, de acordo realmente com a necessidade do cliente. Porque se o cliente chegar para você, igual você comentou, pediu de 20, vai ficar bonito ali na hora. Mas com o tempo ele vai trincar. Aqui a questão de abrasão, um 30 é espetacular. Você pode colocar ele lá e manobrar tranquilamente. Igual você põe um 20, na hora vai ficar o aspecto bonito. Tipo assim, você chegou, você vai ver, não, ficou bom demais. Mas com o tempo, ele tem menos resistência. Então é natural dele suportar menos essa abrasão. Isso. Então aí vamos só recapitular. Chegou, já compactamos a garagem, ou seja, está lisinho igual essa mesa. Colocamos lá os piquetes, né, que é o tamanho, são vários que a gente coloca na garagem. Colocamos a malha, pegamos o concreto 30. Então nesse dia, chega o David com a turma dele. E aí, o que é o trabalho que ele resumidamente explicou aqui? Com as máquinas, você pode até dar detalhe como é que são as máquinas. O concreto, pessoal, ele vem com cimento, areia e brita. Com as máquinas do David, que vai explicar para a gente aqui um pouquinho como que funciona, ela desce essa brita para a parte mais baixa. Isso, Na hora de se fazer, é o densamento do concreto, né? Você faz a vibração dele com a régua vibratória e após fazer a vibração, vai descer os agregados graúdos, que no caso é as britas, e vai subir a argamassa, que é nessa argamassa que nós vamos entrar com as acabadoras de superfície, que vai começar o desempenamento desse piso. Porque quando você passa a régua, ele dá algumas marcas. Aí você vem como se fosse uma parede de reboco, como se o pedreiro estivesse rebocando ela, desempenando.
Aí vamos desempenar com o disco de flotação. Após desempenar, a gente dá umas 2, 3 demão. Após entra com as lâminas, que é as lâminas que vai alisar o concreto. Então são 2 máquinas. 2 máquinas, Aquela, eu não sei se o pessoal já viu, depois eu até posso disco de colocar. flotação, Parece até uma enceradeira gigante. Isso, tipo enceradeira. Então você primeiro usa ela, a função dela é desempenar o piso, deixar o piso uniforme com a nata. E vibrar também? Isso. Não, vibrar na régua vibratória. Ah, é verdade. Desculpa. Então primeiro é a régua vibratória, que é aquela régua Isso. grandona que a gente usa em laje também. Usa e ela vai vibrando e faz o material graúdo ficar na parte de baixo do piso. Sobe a argamassa. Beleza, aí você fez isso na garagem toda, vamos supor. Isso. Aí depois, você tem que ir no ponto certo também, né? Tem que esperar, vai secando bem lentamente. O ponto do concreto. Às vezes eu brinco muito que o pessoal chega, mas jogou concreto lá, aí jogou, tem que aguardar, esperar a cura dele, porque a máquina, essa máquina nossa aqui, depois eu vou falar um pouquinho da dupla que nós temos também, mas a simples, ela é em torno de 90 a 100 kg. Você acabou de jogar o concreto, você não tem que compor a máquina em cima, porque senão ela afunda o concreto. Então tem o tempo certinho da cura do concreto. Então jogou o concreto, passou a régua vibratória que é para desempenar e jogar a brita para baixo. Então assim, você vai bater o olho, tá lisinha aquela garagem. Já espera dar a cura, porque tem alguns concretos que vêm com mais aditivo, né? Aí sim você vem com a sua máquina. E aí como que é esse processo? Você vai por tempo ali, você vai pelos caminhões, por exemplo. Você vai fazer um piso com 5 caminhões, você entra no primeiro caminhão e já vai desempenando. E ele vai dando secagem natural, um após o outro. E vai fazendo a secagem normal. E é muito interessante, o que acontece? Por exemplo, o caminhão jogou o primeiro caminhão, depois jogou o segundo, não pode confiar. Às vezes o terceiro seca primeiro, então você tem que estar sempre atento no piso. Isso é interessante, porque cada caminhão, pessoal, o caminhão que vocês veem na rua, que fica girando, é um caminhão betoneira. O que a concreteira faz? Ela joga um aditivo para ele não secar dentro do caminhão. Tanto é que você não consegue comprar concreto de Belo Horizonte para entregar aqui, porque senão ele seca na estrada. O David, a gente tenta, mas a gente não consegue eliminar esse aditivo, porque o dono da concreteira não quer problema para o caminhão dele. Você tem que ter a resistência, né? Tem a norma. Então, por exemplo, não tem como a concreteira reduzir o aditivo de forma que chegou lá e vai secar na hora. Ele tem a margem de segurança dele, né? Que ele tem, inclusive, tem que tirar os corpos de prova, tem que dar a garantia para o cliente. Tanto que na laje a gente bate a laje, molha para ele ir curando. Isso, fazer a cura. De acordo com o concreto que você contratou. Então, no caso do piso, mesmo você pedindo para tirar, assim, ele tira até o limite, mas assim, não vai. E o seu processo ele tem que ser rápido, né? Ele tem que ser até 24 horas, como é que funciona? Geralmente por exemplo, ele começa, o concreto você jogou ele em torno de umas 2, 3 horas, já começa a dar pega. E aí você vai trabalhando nele. Aí depende, tem serviço que você acaba no horário normal, às vezes estende um pouco. Aí que nós vamos entrar na área do David. Aí tem muita coisa para contar aí. Porque o que acontece? A gente faz o trabalho de piquetamento, deixa lá como se fosse uma laje, pessoal, para todo mundo entender. Só que é um piso de garagem. Aí chega esse concreto que o David está falando, com menos aditivo possível, mas aí para ele atuar com a máquina dele, tem que estar, o ponto de cura que ele fala é assim, é o concreto estar secando, a ponto de pôr a máquina. A ponto de pôr a máquina para não afundar, e ele, você chama de deslizar a máquina? Fazer começar o desempenar e fazer o polimento. Né? Fazer o polimento, que até o concreto secar, no máximo ali, sei lá, umas 6 horas. Geralmente em torno de umas 5 horas de prazo. Só que aí que entra o detalhe, né? O concreto, se eu bati o concreto, sei lá, vamos pôr o melhor horário possível, 7 horas da manhã, se for uma garagem grande, às vezes ela vai acabar, sei lá, 11, meio-dia. Isso quando tá tudo rodando, beleza, né? Então, meio-dia, 1 hora, o David vai entrar. Esse concreto, a gente já fez aqui no centro de Divinópolis, já teve vezes que você passou até de 10 horas da noite. Tem um problema aí no centro, hein? E o que acontece, David? O pessoal seu já está habituado com isso? Como é que foi esse desafio de você treinar o pessoal a acostumar? Porque assim, a gente sabe que no dia a dia o trabalho é de 7 a 5, mas o seu caso nunca acontece, né? Porque eu tenho que finalizar, né? Porque, por exemplo, igual eu tô falando aqui que o concreto às vezes demora a entrar e dá pega. Mas tem dia também que ele seca muito. Aí você tem que ficar atento ontem, por exemplo, o concreto demorou 2, 3 horas para secar.
Aí você acabou rápido. Aí, esse por exemplo, é um que deu rápido. E o interessante também, nenhuma concretagem é igual a outra, você sabe, né? Por exemplo, tem interferência de vento no concreto. Às vezes o lugar é fechado. Fechado, por exemplo, o sol para poder pegar seca muito. Então, assim, uma garagem, por exemplo, subsolo, ela não tem ventilação, então ali demora um pouco mais secar. Então são realmente um serviço exclusivo, né? Depende, os desafios são diários. A gente até fez um com o David, era no subsolo, não tinha ventilação. O barulho, pessoal, de dia ninguém percebe, mas quando passa das 6, que todo mundo tá em casa, conta pra gente algum caso curioso aí dele. Tem muitos. O pessoal chama a polícia, como é que faz? O que acontece? O pessoal a gente entende também pelo seguinte, uma obra aí, quem tem obra perto de casa sabe, né? Mas é o nosso trabalho, então assim, nós temos que manter a missão, né? Mas no caso, por exemplo, região central, é muito complicado trabalhar a região central em pisos maiores, por exemplo, igual esses prédios aí, temos prédio aí com 500, 800 metros de área. Então, por exemplo, você começa a lançar o concreto de manhã, mas a concretagem mesmo você acaba ela, bem dizer, de tarde. E esse concreto vai dar ponta à noite. E à noite, igual você falou, de dia tem o barulho da obra e tudo, barulho de carro, essas coisas todas. De noite não, tá aquele silêncio. No silêncio que a máquina acaba incomodando. A gente até fez um aqui no centro com você, já deve ter alguns anos. A gente até, no caso, a gente fracionou. Não sei se você vai lembrar. Lembra. Como o piso era grande, a gente tentou fazer ele de duas vezes, concretando num dia. Foi na Mato Grosso, né? Foi. Para ele polir e terminar. A gente sabe que a lei do silêncio vai até às 10, mas assim, o concreto não é uma ciência exata quanto que ele vai secar. Então assim, ele tem aquele tempo e o David tem que respeitar aquele tempo, senão secou, acabou. Teve um fato curioso, nós vamos voltar aqui, que nós fizemos para uma senhora 2 pisos, eram 2 galpões. Aí o primeiro acabou chovendo e atrasou mais ainda, aí no outro dia viu que acabou tarde, falou, hoje vocês não vai rolar não, hoje vocês vão acabar cedo, vou ficar aqui olhando vocês, que eu vi na câmera aqui que vocês estavam sentados. Aí eu expliquei para ela, não, é porque o que acontece, o concreto tem a secagem dele. Quem desse eu pudesse jogar o concreto lá e já entrar e polir e acabou de ir embora. Eu tenho que respeitar a secagem de concreto. Esse foi um caso muito curioso. Hoje eles vão acabar tarde, não. Vou ficar aqui olhando vocês. E ontem vocês, como se diz aí no pessoal da obra, é muito seguro, como se diz. Aí eu falei que não é assim não é por isso não, é porque realmente foi fazer. Aí, por exemplo, ainda deu uma chuvinha, aí me desceu o piso. Aí demorou mesmo. Ela, não, então tá, entendi, tudo. Mas outro caso curioso também aqui no centro é isso, questão de... O pessoal já tá com a obra do lado, já tá meio andando assim, meio estressado com barulho, que faz barulho mesmo, obra. A gente sabe que para melhorar o negócio dá uns transtornos. Aí vamos lá. O pessoal chama a polícia mesmo, gente. Chama mesmo como se estivesse plantando. Aí beleza, eles não vai parar, não, tá acabando. Não, aí pensa que não, chega a viatura lá na porta da obra. É duro. E já tinha passado das 10? Geralmente né? Quando a viatura vai, geralmente é 10 horas mesmo. E a gente sabe. E embora, por exemplo, é um trabalho e tudo, a lei do silêncio, ela gera até em qualquer horário, né? Mas até 10 horas ali, como é o trabalho, vai. Mas aí o que acontece? Na verdade, não é que pode, né? Até o Túlio, a gente fez um podcast que ele comentou isso. Pode, desde que não esteja perturbando o bem... Eu não sou advogado, né? Mas o bem comum, tem alguma coisa nesse sentido. Mas no nosso caso, a máquina, pra você ter ideia, quem sabe de motor, é uma máquina no motorzinho 4 tempos, geralmente 12, 13 HP, de noite faz barulho. Faz barulho. E elas não, por exemplo, por que não usa máquina elétrica, David? Porque não é usual, porque, por exemplo, no piso eu tenho que andar com a máquina para lá e para cá toda hora. Agora imagina o concreto molhado lá, você passar um fio, vai marcar. Não tem como, vai marcar, é risco de choque. Aí onde que o fio fica passando, não tem jeito. Então realmente as máquinas têm que ser a combustão. No caso, as máquinas são a gasolina. Entendi. E aí essas máquinas, motorzinho, quem tem sabe, motorzinho de roçadeira. Esses motorzinhos faz um barulhinho, o que a pessoa pode fazer é o que a gente tentou na nossa. A gente dividiu. Foi muito sábio. A gente dividiu o piso em 2,
Eu acho que não chegou a passar das 10, eu não lembro. Não, mas chegou mesmo não. assim Chegou. teve gente que Entrou pra reclamou. noite. Assim, a gente teve a preocupação, mas assim, pessoal, faz barulho mesmo, porque a pessoa não está acostumada a ver aquele barulho nunca. Acha que tá quebrando o prédio. E pensa assim, pô, tanto horário para fazer, você vai fazer logo à noite, mas não é que é à noite, é porque realmente estendeu um pouquinho. É porque é a sequência do trabalho, né? Mas está mudando muito também, aí tá fazendo igual tu mesmo citou aqui, o pessoal também tem que ter um pouquinho de compreensão, tipo assim, vamos fazer de 2 etapas, porque começa a lançar um concreto bem cedo, então aí a chance de dar errado é menor, de entrar para a noite. Então assim, vão dividir, né? Vai ficar um piso legal. A única diferença que dá é que ele dá uma junta. Ele dá uma junta, mas dependendo da garagem, isso até é imperceptível, porque depois que você faz o polimento, aí vamos supor que deu tudo certo, não apareceu polícia nem nada, aí você está com o piso todo polido, liso. Aí por que você corta ele? As juntas são importantes pelo seguinte, pessoal. Pensa, por exemplo, você tem uma placa de 200 metros quadrados, vamos colocar um piso de 200 metros. Que é um lote, até pequeno, se você for olhar. Vamos falar 300 metros, que é o mais, geralmente a maioria é 300 metros. Aí quando você vai fazer o piso, você fez o piso, fez o polimento, ali está uma peça inteira. Aquela peça ali, o prédio, por exemplo, as lajes joga a carga nas vigas, as vigas jogam no pilar e descarrega no terreno. Então ali tem uma movimentação, gente que embora não vê, mas tem a movimentação. Essa movimentação faz que com a dilatação saia alguma fissura. Então você faz esse corte de junta para poder neutralizar essa fissura. Para quê? Direcionando para esse corte de junta. Então caso aconteça alguma fissurinha, ela vai parar só naquele quadradinho que você cortou, né? Quando você faz o corte de junta, é interessante demais. Você, por exemplo, se você limpar e deixar limpinho, você vê que lá dentro tem uma fissura capilar. Lá dentro da junta. Dentro da junta. Você não vê ela por fora. Você não vê ela, tá lá dentro da junta direitinho. Você vê, tipo assim, isso é a junta trabalhando. Se você não tivesse feito essa junta aqui, essa trinca ia sair em algum lugar. Ela ia subir, né? Isso. Aí você direcionou ela, então ela vai ficar lá dentro. Lá vai ficar um piso visualmente mais bonito e vai fazer a função que é o certo, né? Que vai ter a junta de dilatação. Entendi. E essa junta também, ela tem que respeitar a norma. É geralmente em torno de 25% a 30% da peça. Por exemplo, um piso de 12 centímetros, você vai colocar lá em torno de 3 centímetros que você vai cortar. Ah, sim. Então, por exemplo, você tem uma espessura de piso desse, você não vai cortar até o fundo, você vai cortar só Você vai, por exemplo, enfraquecer a peça para ela direcionar a trinca para lá. Por que se você... É caso que você fala, não, mas eu quero que corte tudo. Você não pode cortar, porque se você cortar, você vai desplacar ela. Ela desplacar, ela vai desnivelar. Entendeu? Então, realmente ali, é poder ficar enfraquecido para a junta, quando dilatar, ela achar aquele ponto e não aparecer, vai achar comprometer o piso em cima. Porque imagina, chegou na garagem uma fissura ali logo na entrada. Então você faz os cortes de junta, e lembrando que esse corte de junta tem que ser feito, por exemplo, em torno ali de 24 horas, 48 horas, para melhor eficácia. Porque, por exemplo, se você deixar para cortar depois de uma semana, se esse piso movimentar e trincar, ele já está trincado. Aí ele já achou o caminho dele. Entendi. Então a sequência é, você concretou em um dia, no outro dia você vai lá e corta. O ideal. O ideal fez um dia, só quando entra muito à noite que a gente acaba deixando poder fazer no segundo dia. Mas o padrão mesmo é no outro dia já cortar, porque você já direcionou a trinca. Entendi. Que ela vai fissurar. Que seja um galpão ou uma garagem de 300 metros, em algum lugar esse concreto vai movimentar. Entendi. E aí, por exemplo, fez o piso polido. Nos locais que são rampa, geralmente não faz o piso polido, né? Para o carro não subir. Isso. Aí você faz, o que você faz? Algum tratamento ali? Nas rampas, igual antigamente cimentava, né? Aí acontece a mesma situação que nós falamos um pouquinho anterior aí. Acaba que não aguenta, porque a aderência do pneu ali, às vezes o cara vai subir, ele dá uma derrapada. Então, muito rápido estraga esse piso. Destrói a rampa da Aí a gente chama ele de piso antiderrapante, que é um acabamento vassourado, escovado. Aí com o mesmo traço do polido, então, você vai fazer... O processo é quase todo o mesmo, só o final, em vez de colocar a lâmina, de alisar, você vai escovar. Aí você vai fazer um piso com ele fica com a sensação de como se você tivesse passado uma escova mesmo. Isso, como se fosse uma escova. Eu já vi, ele fica circular, né? Isso, ele fica um antiderrapante mesmo. Por exemplo, você
Parou na rampa, você pode arrancar que seu carro não vai patinar. Entendi. E seguindo o padrão do mesmo piso polido. Então, vamos supor, um concreto 30, que aí vai aguentar a abrasão. Você ficar esterçando nele e ficar, por exemplo, chegou na rampa, alinhou, você pode parar nela ali e arrancar, que ela não vai se derrapar. Tem que ter igual do piso reto, tem que ter também a malha, tudo igual. Tudo certinho. Só acabamento final. Só acabamento, que é um escovado que a gente fala. Entendi. Mas a resistência e o traço é o mesmo, mesma coisa. Entendi. Aí beleza, aí você fez esse corte, que são como se o pessoal entender como se fosse o piso da sua casa, não tem várias peças? Isso. O David vai fazer a mesma coisa, só que no concreto, para evitar as trincas. Aí beleza, você fez isso, aí a sua parte finalizou ou tem mais algum outro tratamento? Aí fez, por exemplo, acabou, fez o polimento, fez o corte junto, né? A gente tem agora um diferencial também, que é a aplicação, porque tem muita gente que não gosta dessa fissura, essa dilatação aberta lá, porque diz que quando vai lavar, cai uma areinha, vai ficar limpando e tudo. A gente faz o tratamento com PU, que é aquele poliuretano, né? O mesmo que usa em telhado. Mesmo que usa em telhado. Já usa na cor cinza, para ficar igualzinho ali, para poder ficar mais uniforme. Então a gente aplica a junta PU. Entendi. Aí você rejunta, então vai ficar igual um piso mesmo. Fica residencial. Você vai rejuntar como se fosse um rejunte, só que com PU. Isso. Aí em seguida, por exemplo, depende da finalidade. Por exemplo, uma agência de carro, por exemplo, eles gostam muito de aplicar a resina PU, que é a resina poliuretano também, né? Que é o epóxi, popularmente, que então, mas aí o pessoal fala. Você finalizou, aí você pode aplicar o PU nas juntas e depois pintar, ou pinta antes e depois faz? Não, primeiro você vai tratar as juntas, né? Primeiro trata as juntas com o PU. Fez o tratamento da junta, você vai entrar depois, vai lavar o piso novamente, deixar ele prontinho. Então rejunta, lava ele todo, ele vai estar limpinho, rejuntado com o PU. Isso, aí. E aí depois você pode, aí que começa os outros tratamentos de pintura. Isso, como se fosse uma pintura mesmo. Eu acabei de fazer, emaciei a parede lá, agora eu vou fazer um fundo preparador, né, e depois vou aplicar uma tinta. Isso. Que no caso no piso, não é muito usual a tinta, porque a tinta acaba descascando. Então o ideal seria uma resina mesmo, que é o epóxi, que tem uma aderência maior, ou então uma resina acrílica, que fica muito... Depois eu vou te mandar umas fotos, na hora você pode colocar nas fotos de uma resina PU, né, que é o epóxi, e de uma resina acrílica. Aí essa resina PU epóxi ou essa resina acrílica é a que dá a tonalidade. Isso. E ela vai deixar mais liso ainda? Porque o que acontece? Ela é como se fosse um cristalizante por cima, né? Igual, por exemplo, quadra, né? Vamos falar da quadra, por exemplo. Quando você vê a quadra toda pintada, por exemplo, você vê no futebol... Quadra de salão, quadra de salão, você vê ali a demarcação da área, do meio campo, tudo, aquilo ali é tudo tinta epóxi. Que deixa bem lisinho, que até se a pessoa cair, ela escorrega. Escorrega, né? Ali, ele fica lisinho. Então só para recapitular, vamos supor que a pessoa ainda não pintou. Concretou, você fez lá as juntas, passou o PU, grande parte, talvez, dos clientes para nessa etapa. Isso, para. Talvez só faça a pintura da demarcação das vagas. Isso. A maioria são assim. Caso ele queira colocar um pouquinho a mais ali de processo, ele poderia pintar com PU. Ou a tinta piso também poderia ser? Tinta piso também aplica. E aí, com essa tinta em PU, ela ficaria assim... Aí podemos falar que está igual de shopping mesmo. Isso, é o processo do shopping. É o processo, Porque essa tinta vai ficar como se fosse esse laqueado dessa mesa aqui. Vai ficar muito liso mesmo. Dá um acabamento... E essa pintura... Mais nobre, né? Você quer deixar um piso mais nobre, você pode aplicar. Ou pode aplicar resina acrílica, porque a resina acrílica também é muito boa. E a manutenção dela é mais básica, né? Ali, por exemplo, depois você quer aplicar de novo, se você vir, lavar de novo e aplicar mais uma demão da resina. E aí começam-se os tratamentos, né? Ou ele faz de uma cor, faz de outra tonalidade. Se fosse, no caso, uma quadra, por exemplo, você comentou. Aí é só pintar de cores diferentes. Isso, o pessoal aplica uma e depois vem fazendo as faixas, né? Vem alinhando tudo direitinho. Ao invés do PU, ele poderia invernizar também? Só um verniz? No caso, o verniz seria a resina, né? É a resina PU. A resina acrílica. Só que é acrílica. A resina acrílica. O que mais usa é, por exemplo, a resina. E lembrando também, o pessoal quem da casa da vovó vai lembrar. O pessoal também usa muita cera. Cera também. Cera é campeão. Direto? Porque tem um custo-benefício mais baixo e a manutenção é muito simples. Você mesmo aplica com pano.
Você compra a Mas cera aí mesmo. constantemente você tem que estar aplicando. Isso, aí você tem que aplicar com mais frequência, né? Então, por exemplo, você aplicou, se no caso da cera, da tinta não, né? No caso da cera, aí você vai tratar igual como se fosse o piso da sua casa, né? Você tem que limpar e depois passar a cera. A cera aí, por exemplo, aí Pode ser mais barato, mas todo vai dar mês, mais de 2 meses, sempre você tem que estar passando. mais trabalho. Dá mais trabalho. E no caso da resina pintada, igual quadra, a do shopping, mesmo, a gente está falando, a manutenção dessa pintura, provavelmente aí ela é muito frequente? Quando, por exemplo, num shopping talvez ela é mais frequente, mas vamos falar que a maioria que nós fizemos aí, particular, por exemplo, que seja residência, que é só residencial, é uma resina dessa aí de uns 2 anos, tranquilamente. A gente vê também indústria. Indústria, uns 2 anos, então assim, com trânsito mais moderado. Moderado. Depende muito do moderado. que está sendo feito. A cera já você tem que aplicar ali de 2 meses, já é o ideal, que você vai vendo que ele vai ficando fosco. Entendi. Por exemplo, e se uma pessoa pegou lá uma quadra ou um piso industrial e quer alterar essa tonalidade, ou então tem uma fissura, qual que é o processo ali para fazer uma reforma num pedacinho do piso? Aí no caso, por exemplo, tem um piso lá que tem uma parte que teve problema. A gente vem com a serra clipper, faz a limitação, faz o corte, remove, né, esse concreto e aplica-se um novo concreto lá, faz o polimento e depois corta a junta novamente. Fica o piso. Isso no caso, por exemplo, se for uma fissura que danificou o piso, tem que recortar mesmo, né, o ponto. Se for uma fissura, aí a gente pode avaliar se ela está abrindo mais ou não, tem que fazer uma perícia aí no caso se é bom poder ir lá e dar um laudo, né? Se trata ela com PU também, mas hoje temos uns outros produtos, eu não lembro o nome dele exato aqui não, que ele faz essa estruturação também. Entendi. Entendeu? Então, você vai, como se fosse um curativo, né? Vamos falar desse jeito. Isso, como se fosse, Que aí você vai tratar aquela região. E ele vai dar essa resistência da mesma coisa. E aí, isso se for o caso do problema no piso. Agora, se for na pintura, às vezes só uma repintura, aí já é um processo superficial, e aí o cliente às vezes quer trocar a cor, aí a gente faz uma limpeza, lixa, o processo. Aí se tiver, por exemplo, uma parte que estiver descascando alguma coisa assim, você pode vir e lixar ele de novo, só para poder tirar aquele resíduo da tinta, né? Tirou a tinta ali, lavou de novo, aplicou o primer e faz a pintura, repintura, então um piso novo de novo. E para o cliente entender, às vezes ele tem uma trinca num piso desse que você fez, deu um trabalhão danado. O ideal é ele cortar ou ele pode ir lá com um martelete lá fazer o reparo? Não, o ideal é cortar na clipper direitinho, né? Porque depois vai ficar um acabamento mais bem elaborado. Um acabamento mais formal, né? Não fica que você cortar ele ali, ele vai cortar irregular. E vai ficar, na hora que terminar o serviço, vai ver uma emenda. Eu tô com uma situação aqui mesmo de Divinópolis, que aconteceu isso, mas questão de umidade. Fizemos o piso, tudo certinho. Fiz um galpão mais ou menos uns 300 metros. Aqui no centro mesmo. Aí o piso está minando a água. Aí vai tá quebrando agora lá. Tem que identificar onde que está o vazamento. Pra ver. E é do solo, você acredita? Nossa. É do solo. Aí agora vamos fazer uma impermeabilização, vamos fazer uns drenos por baixo. Aí como é que você fez? Você cortou onde que seria o local? Porque assim, é difícil achar, né? Na verdade ele pegou lá, por exemplo, como tinha o corte de junta de dilatação, ele pegou o corte de junta, seguiu ele como referência, cortou 6 placas. Quebrou ele ali e vai fazer o tratamento agora. Aí tá fazendo aquele estilo escama, para poder drenar essa água que tá subindo. Lá é mina? É água. Uma mina d'água? É água, você acredita? Minando. Então ele vai impermeabilizar por baixo para depois fazer o processo que a gente... Para fazer o piso novamente. Depois fazer o piso novamente. Entendi. Então que é o caso, às vezes, de muita gente aí, ó. Às vezes você tá com a garagem, tá com uma trinca, essa trinca não tá aí à toa. Provavelmente deve ter um vazamento, um sobrepeso, uma situação nova na vizinhança. Aí tem que fazer isso que você falou, né, David? O correto mesmo seria você procurar, por exemplo, a nossa empresa, que nós também fazemos um projeto, mas procurar um engenheiro, sempre estar com o apoio de um engenheiro, avaliar qual que é a sua carga, fazer tecnicamente. Fazer o certo. Isso, o pessoal gosta de pular as fases, etapas, não pode. Então, o que é o seu peso aqui, por exemplo? Um piso de caminhão, eu preciso de 30 toneladas. Então, bacana, vamos fazer um projetinho aqui certinho. Eu preciso de um piso de X centímetros de altura, tal malha. Não dá errado, viu, gente? Eu faço muito. Se você seguir a norma direitinho, a norma tá aí para você seguir.
se alguém fez, né? E às vezes a pessoa faz um piso de garagem sem usar o concreto usinado, é muito difícil. Assim, não vou falar que é impossível, mas como que você vai saber que em toda a extensão da garagem você seguiu aquela rigidez de concreto? Isso. Se o pedreiro lá colocou mais água no concreto, pôs menos brita, menos cimento, o cimento acabou, vai ter emenda, a probabilidade de dar errado é... porque por exemplo, 1 metro cúbico de concreto está em torno de 7 maceiras mais ou menos, né? Vamos supor que nós usou 100 metros cúbicos de concreto, um exemplo. Dá 700 sacos de cimento. Então a chance de erro é enorme. Ali toda hora você jogando a bitoneira, você pega a água ali, você pega a areia, pega a brita, você não consegue fazer, você não tem controle de qualidade igual é na usina. Na usina a água é pesada, o cimento é pesado, a areia... Você tem no relatório final. Você tem um relatório, Então... Por exemplo, você tem um corpo de prova lá que eles vão romper lá, vão fazer a cura dele, vão romper, para mostrar que realmente aquele concreto deu o MPA que você foi adquirido, né? Então, assim, o ideal é seguir, cara. Seguir, por exemplo, o pessoal tem... Obra é assim, né? O meu amigo faz, o meu tio faz. Não, isso aqui... Meu tio está fazendo tem tantos anos, não tá aí. Nunca deu errado. Mas é muito importante. Você precisa... E também quando dá, ele não conta para ninguém. Né? Você está precisando, por exemplo, tá doente, você não vai no médico, né? Você não vai no médico, você não sai perguntando aos outros ali, o que você tomou para melhorar? Não, o negócio Cada um seu, você tem que ir lá fazer sua consulta, porque aí o que acontece? Isso é investimento. Você vai fazer segurança também. Segurança. Você tem de quem cobrar. Pô, você seguiu aqui a norma? Segui. Como que foi feito? Tá aqui, ó, tudo certinho. Pode olhar aqui. Uma coisa também que eu brinco muito na obra, muita gente recebe, sei lá, um cimento, uma argamassa, não lê o rótulo, que é o que o fabricante especificou, tá lá escrito lá o traço, a quantidade de água. Muitas vezes as pessoas fazem porque o tio já está acostumado a fazer, faz no olho. Mas assim, tem 50 anos. 50 anos que ele faz no olho. O pessoal não gosta muito de medida, não. Eles gostam de referência. Vai lá e pega um exemplo, né? Gente brinca, mas é verdade, senão é uma acontece da hora. Pega lá 2 carrinhos de areia e um carrinho de brita. Cada um tem uma medida. Um põe mais leve. Para carregar, não vai garantir. O outro deixa até transbordar, não é isso? Mas assim, pessoal, não se desespere, que assim, eu já peguei, o David já pega muito mais reforma nesse sentido do que a gente. O cliente que fez isso, na verdade, cai bastante para a gente aqui o orçamento nesse sentido. Seu caso ainda tem solução. Só que você vai ter que gastar para fazer esse piso de novo. E aí a gente vai fazer do jeito certo. Nós vamos te indicar lá o concreto usinado, o David vai fazer o piso polido, a gente vai fazer a preparação antes. E aí você que tem uma garagem, como tem muitos prédios aqui em Divinópolis, Belo Horizonte, Betim, aquele prédiozinho que a família juntou, fez aquela garagem que está lá, aquele piso cimentado, feinho, com lodo, esse piso tem solução, pessoal. Dá pra gente polir ele, dá para você revitalizar. E a garagem, pessoal, é o primeiro cômodo que você chega no prédio. Então se você chegou, tá lá com um espaço bonito, piso de shopping, valorizou seu imóvel. O que você vai gastar com a Vita Empreendimentos, com a Piso Forte, você pode colocar no seu imóvel que você vai conseguir ter o retorno dessa reforma, né? Com certeza. E esse recado para você, em Divinópolis tem muito, viu? Tem muita garagem antiga que foi feita cimentada. Às vezes por desconhecimento, a pessoa nem sabe que pode mexer, pode. E assim, hoje tem muita condição boa, por exemplo, o concreto lá, o pessoal consegue fazer um acordo lá e conseguir comprar lá de 3, 4 vezes. Dá para fazer... Parcelar, né? A gente consegue fazer um cronograma, que aí a gente faz o orçamento direitinho, monta o orçamento, apresenta pro condomínio e já faz o roteamento ali mensal, a gente faz o agendamento do piso, entendeu? Dá para fazer, então, programar. Nós não perde negócio. O importante é chamar a gente fazer uma visita, ver o que é melhor para o cliente e ajudar até nessa negociação. Porque, por exemplo, é meio que muita gente nunca comprou concreto usinado, eles não têm noção, assim. Para eles está distante de comprar um concreto usinado, sendo que hoje popularizou demais. É muito fácil. Hoje é muito fácil. A ligação ali, o rapaz já vem te visitar, a gente mesmo consegue mandar o orçamento lá, não precisa nem sair de casa. Né? Pelo tamanho, né? A medida. Isso, vai lá, mede, vai gastar tantos metros cúbicos, vai gastar tanto de malha, é muito simples o orçamento. Orçamento sem custo, dá para a gente apresentar um projeto legal.
E tem muita garagem de Divinópolis precisando de reforma. E demais. pode contar com a gente aí. Isso aí. David, além do piso polido, você faz também um trabalho do contrapiso autonivelante, Isso, né? Isso aí Explica pra gente qual situação que eu usaria esse contrapiso, como funciona? Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo concreto contrapiso autonivelante. O que é o contrapiso autonivelante? Antigamente não, usa-se muito ainda. Mas o mais tradicional é aquela farofa que o pessoal fala. É a massa de areia, né, e cimento, e faz o cimentar para poder receber o revestimento, seja cerâmico, porcelanato ou até o vinílico, né? Essa argamassa... Esse contrapiso é o que vai em cima da laje, para deixar ele... regularizar para poder regular, porque assim, a laje, por mais que a gente vibre, ela ainda tem algumas imperfeições que não permite você colocar a argamassa da cerâmica direto ali, senão você vai gastar uma fortuna para argamar. Ainda que tem as caídas, né, de banheiro, tem as caídas aí, tudo certinho. É verdade. Então, o que acontece? O pessoal, por exemplo, de tecnologia de concreto, eles desenvolveram essa argamassa. Essa argamassa agora, ela está aqui em Divinópolis, deve ter uns 2 anos já. Mas isso pro lado, por exemplo, capital São Paulo, Belo Horizonte, já se usa muito, entendeu? Muito. Porque, por exemplo, a dificuldade de você fazer uma farofa num prédio aí de... Vamos falar muito não, vamos falar um prédio de 10 andares, que geralmente o cara tem um elevador lá. A subir esse material é difícil. O estoque desse material é complicado, tudo. Inclusive, mão de obra. Mão de obra. Fazer a massa. E, por exemplo, nós fizemos, foi essa semana agora, nós fizemos 6 apartamentos num dia só. Na isso aí na mão nunca faria. Não consegue. E assim, a mesma coisa, é a forma industrial, né? A concreteira tem a argamassa lá, você vai comprar a argamassa da concreteira. Então tem que avisar que é para contrapiso. Isso. Não é a mesma, não é o mesmo concreto da laje, é diferente. Uma argamassa com os aditivos diferentes, ela vai suar areia e cimento também e os aditivos. Ela não tem brita. Não tem brita, não. É uma argamassa fluida, você vai aplicar ela na região, tem que esperar fazer a cura. Fez a cura, ela dá uma película que chama laminado por cima. A gente tem que ir lá fazer o lixamento, lavar e entregar pronto para o cliente para poder assentar o revestimento. O aspecto dela, ela é meio aquoso? Como é que é quando coloca? Qual é a preparação que o cliente tem que fazer? A preparação dela é tradicional, como se fosse fazer na farofa. Por exemplo, você tem que lavar, tirar todos os resíduos de argamassa, né, de reboco que está na laje, tem de gesso, tem que deixar a laje toda limpinha. E lavar ela, né, para tirar aquele pozinho. Aquele pozinho também, ele é prejudicial. Aí você tendo limpinho lá, tudo prontinho, a gente vem, coloca um isopor em volta de todo o perímetro, porque para ela não vazar. Quando a argamassa encosta lá, a parede puxa muita água. Aí tende a puxar e o cantinho fica mais baixo. E aí você coloca um isopor para fazer uma dilatação também. Porque, por exemplo, você tem a parede do reboco e tem o piso. Ali são estruturas diferentes. Ela não pode estar conflitando uma com a outra. Essa isolação aqui é para isso. Mas você embute o isopor na parede? Não, a gente coloca ele encostado aqui mesmo. Aqui. E depois tira? Não, aí ele fica lá. Ele fica? Aí, entendi. Na altura Na altura da argamassa. Isso, na altura da argamassa. Ele é meio centímetro, 5 milímetros. Então no final ninguém nem vai ver. Não vê não. Ele vai ficar ali, por exemplo, entre a parede e o piso mesmo. Entendi. Ali é uma dilatação do cômodo. Isso ajuda demais a questão de fissura também. Para fissurar menos, porque ele tem a dilatação. Ele tem uma flexibilidade, né? Isso, ele vai trabalhar ali, não vai entrar em conflito com a parede, então vai fazer Também é um serviço que você faz em um dia, né? Que você falou, a maioria deles você faz em um dia? Podendo chegar, eu gosto de trabalhar assim com a margem para fazer um serviço bem feitinho. Em torno de 600 a 800 metros por dia, consegue fazer tranquilamente. Entendi. É muito contrapiso. Então você deixa praticamente um prédio de, 4 andares fazendo... Faz num dia. Um prédio de 4 andares aí, por exemplo, 8 apartamentos, você faz num dia. Aí nesse dia, esse processo que o David está explicando é para construção, né? Isso já é construção que vai vir um revestimento depois, né? Então, nesse dia em específico, só a turma pode trabalhar lá. Isso, porque a argamassa, ela tem os aditivos para não dar pega muito rápido. Então ela, por exemplo, você faz ela um dia, no outro dia você não consegue pisar, porque ela está estabilizada, para poder segurar a umidade, para não fissurar. Entendi. E aí, no outro dia,
não pode ir ninguém também? No outro dia você não consegue pisar, porque tá mole ainda. Ah, tá. Então 2 dias, um dia é o que você vai fazer, o outro também. O outro dia no caso, ela vai ficar só estabilizada mesmo. Aí no segundo dia que você consegue andar nela, e aí você pode ir no normal. Aí pode começar a fazer o revestimento. Aí por exemplo, aí você vai fazer 3 dias de cura também com água. Vai hidratar essa argamassa para poder ela ter uma boa resistência. Vai hidratar ela. Depois de hidratada no terceiro dia, no quarto dia ela vai ficar secando. No quinto dia a gente entra lixando. Lixa ela também? Lixa, tira essa película. Ela dá um laminadozinho em cima. Entendi. Pequeno laminado. Então é um processo de uma semana, vamos colocar. É uma semana, uma entendi. semana. E aí depois a pessoa começa a revestir. Entendi. E em caso de reforma, aplica essa situação também? Aplica também. Se o cliente quiser fazer, por exemplo, trocar o piso da casa dele, ele teria que refazer o contrapiso em alguma situação? No caso, na situação tem que refazer o contrapiso. Para poder, por exemplo, se você vai reformar seja uma casa ou um apartamento, se você conseguir tirar só o revestimento e tiver a altura, você poder aplicar por cima. Se o contrapiso não tiver condenado, você pode aplicar por cima, né? Agora, caso o contrapiso já é um contrapiso também que não tem a resistência desejada, você tira esse contrapiso também e faz a mesma coisa, lava, aí o processo volta lá no começo, inicialmente. Vai lavar, deixar prontinho e a gente vem e faz o contrapiso. Entendi. Mas ele é muito atrativo. Regularizar, né, novamente. Mas ele é muito atrativo para as construtoras, essa questão de praticidade, né? Agora nós falamos de estoque de material, execução, subir esse material, o tempo. A construção, o desafio é o tempo. Né? Nós estamos com um em Pará de Minas, finalizou essa semana. Foi 3.000 metros, foi feito de 5 vezes. E assim, porque foi liberando andar por andar. Pode fazer por andar. Pode fazer por andar, por exemplo. Então você tem um prédio aí, de por exemplo, 10 andares. Você vai lá e faz 3, você já soltou o acabamento ali, o pedreiro já mexendo, entendeu? Depois você já libera mais 3, fazendo entendeu? por etapa. Para você não precisar também parar a obra toda. Isso. Então você vai fazendo gradativamente, vai fazendo 2, 3 andares ali pode e já solta o serviço. De cima para baixo. Já solta o serviço pessoal. Entendi. Essa argamassa veio para revolucionar. Daqui a pouco, por exemplo, nesses prédios maiores já, Divinópolis, e estamos implantando também, por exemplo, Nova Serrana, nós já fizemos serviço lá, já fizemos em Pará de Minas, já fizemos em Itaúna. Então, sim, tá pegando. Tá chegando. Tem um serviço agendado para fazer em Belo Horizonte. Então, sim, o pessoal tá aderindo mesmo. Em Belo Horizonte já é comum sempre usar assim? Lá, ou ainda tá não, também? lá também já. Porque antigamente esse traço eles não tinham evoluído ele. Hoje o traço estabilizou, entendeu? Então, consegue chegar no ponto. Lá em Belo Horizonte não era as concreteiras aqui de Divinópolis. Isso aí é até muito importante. O pessoal lutou muito para poder deixar esse contrapiso bacana igual está hoje. Eles foram, tipo assim, tiveram vários desafios. Entendi. Depende da concreteira ter esse material. Tem esse material. Não é todo concreteiro que tem essa argamassa. Ou esse traço, né? Porque ele é um traço custoso. Nós vamos precisar de você esse ano lá no nosso. Fazer lá, você vai ver. Nós vamos fazer lá no nosso. E é bom demais. É muito prático, pode confiar, é bem tranquilo de fazer. Tipo assim, evolução. Ele precisa piquetar também? Não, aí nele a gente tem um equipamento que chama niveleta. Ele depois eu vou ver se eu consigo uma foto pra você colocar também. É como se fosse um tripézinho e ele sobe e desce, você coloca o laser nele, você faz estalisca na hora. Tá. Aí você coloca estalisca. Laser no coloca isso, aí coloca já e aí as niveletas. Aí você vem esparramando na altura certinho, depois você vem batendo e vibrando. Entendi. Eu vou te mandar umas fotos aqui, esse anexo vai ficar bacana demais. E David, um outro serviço que vocês fazem também, que tem a ver um pouco com o autonivelante, na hora que bate o concreto na laje, você vibra ele, tem um processo diferente? Isso, a gente fala. Só o pessoal entender que é um serviço, quando a laje está pronta, né? Isso. Como é que é? No caso, o nivelamento a laser e sarrafeamento com régua vibratória. Por que se faz isso? 2 motivos. O primeiro motivo é para você ter uma laje bem vibrada. Por exemplo, você está com um vibrador lá, geralmente o pessoal vibra as vigas. Né? E o forro fica sem vibrar. Então, na régua vibratória, você consegue fazer a vibração de tudo. E agora, por exemplo, o segundo motivo, que é um dos... é tão importante quanto o primeiro, que é o seguinte, o nivelamento. O pessoal da obra lá, chegou o caminhão, por exemplo, igual tem laje aqui em Divinópolis, o
que nós fizemos com 24 caminhões de concreto. Laje de 1.000 metros quadrados, por exemplo, tudo feito num dia. Ali, se você só vem espalhando, dá muita... Quando você vai fazer o contrapiso, dá muita imperfeição, por exemplo. Tem lugar que a massa de contrapiso dá muito alta. Então, o que a gente está fazendo? Faz o nivelamento a laser e o sarrafamento carrega vibratório para ficar mais plano possível, para depois a argamassa ficar, com a argamassa de contrapiso ficar no tamanho padrão. Entendeu? Entendi. Então, assim, vale muito a pena também, porque você vai pegar igual 24 caminhões essa laje. Uma laje grande vai dar diferença maior ainda. Uma laje grande dá... Tem lugares que dá diferença de até um caminhão de concreto. Entendeu? Vale mesmo. Vale. Isso estou falando do concreto. Mas aí depois que é o problema maior, que é o contrapiso. Na argamassa. O problema está na argamassa de contrapiso. Aí vai mas gastar você mais, e é mais caro. Né? Isso. Mas isso aqui, a gente está falando de grande, mas os pequenos também, tudo consegue fazer. Porque o valor é bem perto da economia que vai dar, muito top. É baixo. Mesmo que seja aí uma lajinha que for de 2, 3 caminhões aí, compensa fazer o nivelamento e o sarrafamento. Entendi. Porque isso aí, na hora, você não vai ver. Mas lá na frente você vai agradecer, porque o nivelamento ali, na hora que você vai bater o nível, você olha lá que está 4, 5 centímetros fora, você fala, nossa, agora tem que preencher. Tem que estar dentro. Agora que é na hora da cerâmica, na hora do porcelanato, não tem como, tem que ficar plano, né? Você não tem investimento. Se não ficar, não tem jeito. Então, o cliente vai reclamar o piso todo torto. David, queria te agradecer, está chegando ao fim, acho que deu para... Esse episódio vai ser legal, porque se quem tiver dúvida com o piso polido, dá para rever e ver novamente. Quem tiver dúvida, pessoal, manda aqui nos comentários, eu encaminho para o David, ele vai deixar aqui. David, queria te agradecer e assim, deixa seus contatos também, né, Instagram, como é que o pessoal te contrata, e eu acho que foi válido, todo mundo aí que estiver precisando, pessoal, de obra, desde obra nova, assim, para o construtor, já é quase que um processo que a gente está acostumado, mas principalmente para reforma, você cliente aí que tem uma casa num sítio, um prédio que está precisando reformar, vale muito a pena, a sensação ali, a qualidade percebida depois que faz esse serviço, fica show de bola. Então, obrigado, David. Passa o seu contato pessoal para o pessoal te achar. A nossa empresa chama Piso Forte, piso industrial, né? Contrapiso e concreto polido. Meu telefone é 37 9801 6143, código, né, Divinópolis mesmo, que é 37. O nosso Instagram é @pisoforte. Pode olhar lá que você vai achar. Seja bem-vindo. E estamos de porta aberta também. Se precisar fazer um orçamento ou tirar uma dúvida mesmo. Tô com uma dúvida aqui, me soluciona aqui, o que você acha? Faz uma visita. Estamos à disposição para sempre estar dando suporte aí e agregando, né? Porque a função da gente como líder de empresa tirar as dúvidas, é tirar as dúvidas e fazer o melhor, né? Fazer o melhor fazendo obras melhores, correndo atrás, correndo atrás, porque o cliente fica satisfeito, né? Economia você contratar um profissional realmente da área que você quer fazer o serviço. É isso aí. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, David.